Para aqueles que estão nos assistindo, que temos a honra de apresentar aos senhores, o nosso roteiro é o seguinte: nós iremos iniciar às 19 horas, fazemos uma prece inicial, pedindo orientação a Jesus Cristo, pedindo orientação aos bons espíritos que nos ajudem, que estejam conosco, que estejam com cada um aplicando um passe magnético, podendo ajudar nas situações que forem necessárias. Após a prece, nós passamos a palavra ao palestrante, que hoje a honra cabe a mim de proferir a palestra a todos que estão nos assistindo. E a palestra ela vai aproximadamente das 19h07, 19h08 até 19h55. Após o término da palestra, nós fazemos uma prece final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais um trabalho realizado, e concluímos às 20 horas. Então, para todos aqueles que estão nos assistindo, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade superior, que ela possa estar nos brindando com sua presença, com sua ajuda, e que Jesus, como Pai amoroso e bondoso que é, esteja olhando para cada um. Estamos num momento de profunda transição, num momento de mudança, num momento em que cada um está se redescobrindo, ou está sendo obrigado a se redescobrir. No momento que a espiritualidade tem trabalhado tão intensamente em favor do bem, que toda aquela espiritualidade em favor do mal, ela possa acordar, porque o espírito ele não tem escolha. O caminho que ele tem que perseguir é o caminho do bem. E cada um tem o seu tempo, Mestre Jesus. E que sabemos, pela mudança planetária que está acontecendo, que o tempo daqueles que não estão alinhados com a doutrina, alinhados com o pensamento que o Senhor nos passou, está cessando nesse planeta. E vários deles, vários dos nossos irmãos, estão indo para uma nova fase de aprendizado em outros mundos, assim como vários irmãos vieram aprender aqui conosco, em nosso início de formação. E que o Senhor esteja sempre conosco, pois sabemos perfeitamente do Pai amoroso que és, sabemos perfeitamente dos filhos que mandas à terra, no intuito de ajudar a cada um, no intuito de passar suas orientações, de modo que possamos eliminar essas chagas da humanidade, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a prepotência, que é a ganância, que é a violência. Então, Mestre Jesus, imbuídos nesse sentimento de profunda gratidão, nós te pedimos permissão para dar início à nossa palestra pública no dia de hoje. Que assim seja. Então, meus senhores, para aqueles que estão chegando agora, mais uma vez, boa noite. E nós iremos falar um pouquinho sobre o tema pandemia à luz da doutrina espírita. Eu acredito que nos últimos 18 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, essa é a palavra mais utilizada por todos ou quase todos os seres desse planeta. Então, estamos no meio de um período em que um vírus ceifa tantas vidas, e vamos trabalhar um pouquinho nesse assunto, mostrando que tudo existe um planejamento maior. Para tudo existe um planejamento, que existe um árduo grupo de espíritos trabalhando. Então, nesse momento, existem uma infinidade de espíritos trabalhando nos mínimos detalhes para que essa nossa transição, que ela é necessária, já está no planejamento dos mundos, ela possa transcorrer da forma mais branda e pacífica. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje
Vamos falar um pouco sobre a pandemia à luz da doutrina espírita. E eu me chamo Fábio Costa, sou pesquisador espírita, sou trabalhador da Casa Espírita Raio de Sol, fica na Avenida Independência, em Belém, Pará. Vamos iniciar nossa palestra por essa frase que está no livro No Mundo da Regeneração, que é psicografia de Manuel Filomeno, que é psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é bem recente. As obras, os textos desse livro têm pouco mais de um ano de psicografado, tanto é que ele foi lançado no final do ano passado. Então é um material bem novo, que ele aborda justamente essa pandemia do coronavírus, e que vamos trabalhar um pouco com ele em breve. Então a frase diz o seguinte: estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então nós vemos que em todas as culturas, em todos os processos religiosos da humanidade, sempre existe a palavra renovação. Sempre existe essa palavra que o mundo um dia vai ser renovado, que o mundo um dia vai ser destruído para dar lugar a uma nova raça. E nós, usando a asepsia da palavra e como nós acreditamos na imortalidade da alma, nós sabemos que essas transformações são necessárias. Esses flagelos mandados por Deus são necessários. Porém, nós temos a visão negativa, nós temos a visão de destruição. Mas todos aqui hão de concordar que o novo ele só emerge após a destruição do velho. O novo homem só nasce quando o velho homem morre. E assim podemos fazer todas as analogias, todas as acepções de tudo aquilo que nos cerca. Então é disso que nós vamos tratar e é disso que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, de uma nova situação em que nós somos obrigados, aí vai depender de qual escolha nós tomemos, mas nós seremos obrigados a mudar os nossos conceitos. Nós somos obrigados a deixar fluir o nosso lado positivo, a deixar fluir em nós as ações positivas. Porque tudo aquilo que se fala nas Escrituras, tudo aquilo que se fala na Bíblia, o momento é chegado. Temos aí uma ilustração bíblica que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. É uma literatura, a destruição das cidades, mas da destruição, porque o homem se tornou mal, emerge algo novo. E é justamente isso que muitos estudiosos, muitos líderes religiosos têm se atido a estudar, tentar levar conhecimento e levar conforto aos seus seguidores, qualquer que seja a denominação religiosa, porque nós sabemos que a religião ela é importante à medida que ela melhora o homem. Então, um homem, uma mulher, ele pode ser a qualquer religião a que nós possamos nos referir, desde que ele se melhore, aquela religião é muito boa para ele, é excelente. Nós vemos pessoas extremamente religiosas, pessoas que seguem estritamente o que os preceitos religiosos pregam, mas no seu lado oculto fazem completamente o oposto. Então a religião não é uma situação positiva para essa pessoa. Ao modo que vemos pessoas simples, pessoas sem quinhões financeiros, que eles se entregam à religião que seja, buscam o alento na força maior, nossa força maior Deus, nosso grande guia Jesus, e eles conseguem se melhorar. Então, esse é a maravilha de qualquer termo religioso. Nós não podemos falar sobre uma mudança sem tomar conhecimento um pouco do que é o início.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a formação do planeta Terra, de quando Jesus recebeu a incumbência de Deus, Jesus, o Espírito Crístico, que, diga-se de passagem, também já passou pelos mesmos dramas, também já passou pelas mesmas provações, também teve que se esforçar para chegar no nível moral a que ele tem hoje e tinha à época do chamamento de Deus para ser o governador desse mundo. Então, isso pode acontecer com todos nós. Nosso caminho é o caminho da perfeição. Caminho mais curto para uns, caminho mais longo para outros. Vai depender das nossas escolhas. Então, por eras geológicas, eras geográficas, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Não vou entrar aqui no detalhe da formação do mundo como nós conhecemos, porque o lado religioso prega uma situação, o lado biológico prega outra, o lado científico prega outra. Então, sabemos que o mundo foi formado. Estudos de pessoas da área geológica afirmam que o mundo foi formado, em média, há 4,5 bilhões de anos. Então, para esse mundo ter chegado nessa situação de 4,5 bilhões de anos, teve que ter uma preparação prévia muito grande. E essa preparação prévia coube a Jesus, como seu futuro governador, encabeçar esse trabalho dado por Deus. Existe um grupo de espíritos crísticos, assim como Jesus é um deles, que Deus dá a incumbência de ser o pastor de almas, que Deus dá a incumbência de formar mundos, de formar, de coordenar a evolução de espíritos. Então é isso que aconteceu com Jesus, alguns bilhões de anos atrás. E houve a formação do planeta Terra pelos engenheiros espirituais. Nessa formação, nós fomos passando aí por diversas fases. Cada fase da vida, cada fase do planeta correspondeu a um período, uma era geológica. Teve um período ainda que o planeta era uma chama de magma derretido. Teve um período em que o planeta começou a ter água. Teve um período em que o planeta começou a ter vegetação. Teve um período em que o planeta começou a ter a vida. Então, isso aí são fases preparatórias para qual os espíritos trabalham sob a coordenação de Jesus, proporcionando, no tempo certo, as características possíveis à vida. Quando passaram-se alguns bilhões de anos em que o mundo, o planeta Terra, começou a receber os primeiros espíritos em condições de desenvolvimento, após terem passado pelo reino mineral, após terem passado pelo reino animal, em outros mundos, começaram ou vários deles aqui nesse planeta, porque nós vemos aí, quando a gente vai estudar eras geológicas, a gente vê quantos milhões de anos se passaram aí que o planeta Terra não tinha homens, tinham animais. Quantos milhões de anos se passaram que o planeta Terra começou a ser habitado por animais herbívoros, por animais mamíferos. E à medida que os espíritos foram evoluindo, as terminações nervosas, a complexibilidade biológica deles também foi evoluindo, até que chegou no ponto X da questão que deu start. E o homem foi possível habitar nesse planeta. Então, as grandes raças primitivas oriundas da Terra são as raças dos africanos, da nossa mãe África, que hoje os grandes cientistas estudam o elo perdido, estudam aquele ponto em que eles procuram ter certeza como é que começou o homem do modo que nós conhecemos hoje.
Tivemos aí várias passagens evolutivas do homem. E hoje estamos no homem, Homo sapiens sapiens. Então, quando o planeta Terra estava em condições, os espíritos que aqui estavam nativos desse planeta estavam em condições morais de passar a ter as suas sensações passando para a conta da perfeição. Foi dado o seguinte start dos homens poderem habitar esse planeta. Então, as raças primitivas desse planeta são os africanos, tanto é que nós vemos aí as descobertas científicas de ossos, as descobertas geológicas através do carbono 14, mais específicas em cima da África. Vemos aí os fósseis mais velhos de homens que no futuro somos nós. Ou melhor, homens que hoje somos nós. Então, os primeiros seres que começaram a ter ciência e deram um salto do mundo animal para o hominídeo, que é o nosso, surgiram na África. Após isso, surgiram os asiáticos, a região do Oriente Médio. Então, vemos aí os primeiros berços de civilizações primitivas em alguns locais desses. Então, são os filhos verdadeiros dessa Terra. Existe um planeta chamado Capela, que quando nós estávamos iniciando a nossa formação, quando nós estávamos iniciando ainda o engatinhar da civilização humana, o planeta Capela, ele já estava atingindo o seu auge de sair de um mundo que nós vamos falar para frente, de expiações e provas, e o mundo estava precisando evoluir. Mas tinham alguns milhões de espíritos que, assim como tem alguns milhões de espíritos hoje, que somos vários de nós, estamos atravancando ainda a evolução do planeta. A órbita do planeta precisa se melhorar. Existe um grande questionamento. O que é que vai se melhorar? O planeta ou os homens? É um conjunto. O planeta precisa evoluir. O planeta chegou num ponto que todos os religiosos de todas as eras falavam. Ele chegou nesse ponto de evolução e nós, que estamos aqui, precisamos se adequar, sob o risco de simplesmente sermos exilados do planeta Terra. Então, Capela, que fica na constelação do Cocheiro, esse planeta ele é conhecido no meio astronômico, ele fica distante da Terra aproximadamente 40 anos-luz, isso quer dizer 40 anos, um corpo se movendo na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, chega no planeta Capela. Então, esse planeta precisava evoluir, mas só que ele estava, assim como nós, num período muito crítico, num período que estavam com um suporte tecnológico grande, já tinha um suporte tecnológico aceitável, dada a evolução, porém, o lado moral do planeta ainda estava muito travado por alguns milhões de irmãos. Então, foi acertado entre as potências que regem esses planetas que esses irmãos que estavam atrapalhando a ascensão de Capela viriam ajudar na ascensão do planeta Terra, viriam ajudar os espíritos primitivos que aqui viviam. E é claro que isso foi movido a muito sofrimento, muito drama daqueles que precisaram viajar. Os capelinos vieram para cá em 4 grandes grupos. Primeiro, o grupo egípcio, o segundo, o grupo hebreu, o terceiro, o grupo hindu, e o quarto, o grupo ariano. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Por que eu estou me atendo a falar sobre Capela? Porque nós vivemos de exemplos passados de outros mundos, de outras. A espiritualidade traz exemplos para a gente que já aconteceram em outro mundo. De modo que nos proporcione a aprendermos com os erros dos outros para tentar evitar de nós errarmos também. Mas grande parte da população é cega para isso. Grande parte da população não quer abrir os olhos.
para essa situação. Então, nós vemos aqui, dos 4 grandes grupos, o primeiro grupo que veio é o grupo dos egípcios. Esse grupo dos egípcios, segundo Emmanuel, eles eram os menos endividados em Capela, mas precisavam se burilar para poder voltar. Pouquíssimos espíritos desse grupo de egípcios ainda estão aqui no planeta Terra hoje. E dentre aqueles que ainda estão aqui, foram aqueles que pediram a Jesus para poder ficar aqui ajudando a Terra. Existem algumas situações na literatura espírita em que falam que Chico Xavier, Emmanuel e alguns espíritos que trabalham hoje em prol do crescimento da humanidade foram egípcios. Ainda, por enquanto, ainda são estudos. Por enquanto, são suposições. Algumas mais concretas ou a outras. A Arnaldo Rocha, que foi contemporâneo e amigo de Chico, que foi marido de Meimei, por exemplo, ele fala sempre de algumas vidas passadas dele, e até como egípcio também. Então, esse pessoal egípcio, do início da formação, eram capelinos. Então, a gente supõe, encaixando com essa fala do Emmanuel, que os egípcios, que tem alguns capelinos egípcios aqui em trabalho permanente de ajuda. Então, por que um povo, o egípcio veio para cá? Eles trouxeram a cultura para a gente, eles trouxeram a tecnologia que eles trouxeram para o planeta não suportava na época. Era demais a tecnologia egípcia, porque eles tinham conceitos de engenharia, conceitos espirituais, eles já tinham conhecimento, já tinham contato com reuniões mediúnicas, que não suportava, não era o normal para aquela época. Então, os egípcios, dentre os povos que vieram, foram aqueles que mais se destacaram na prática do bem. O grupo, como eu já falei, com menor débito. E por que os egípcios caíram? Por que eles precisaram vir para o planeta Terra, foram degradados? Simplesmente porque eles foram relapsos na educação do sentimento. Então, eles foram bastante relapsos no sentimentalismo, eles foram relapsos na ajuda entre si. E eles cometeram diversos desvios por conta disso. Então, como o planeta Capela estava precisando de uma evolução moral daqueles que permaneceram, esses egípcios, apesar de estarem devendo menos, precisaram se burilar no planeta inferior, o qual eles trouxeram diversas maravilhas. Tanto é que até hoje ainda existe, com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda existe controvérsia de como foi feita as pirâmides, ainda existem diversas tumbas, diversas rituais egípcios que não, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguimos descobrir. Passando dos egípcios, vemos aqui os hindus. Melhor, segundo... Eu cometi um equívoco aqui. Vamos falar sobre o terceiro... O segundo grupo que veio para cá foram os hebreus. Eu cometi um equívoco aqui do segundo para o terceiro. Vamos falar um pouco sobre os hebreus, que foi o segundo grupo. Os hebreus foi a raça mais forte que veio aqui para esse planeta, dentre os capelinos. Essa raça forte, ela trouxe uma fé monoteísta. Ele trouxe um pessoal acreditando num Deus único. Eles já trouxeram isso de lá. Eles foram os mais crentes num Deus, os mais necessitados. Porém, onde é que esse povo egípcio falhou? Esse povo hebreu falhou? Na vaidade. Eles tinham uma vaidade exclusivista. O que é essa vaidade exclusivista? Aqueles que só se preocupavam consigo mesmo. Então, o povo hebreu só se preocupava consigo mesmo e caíram. Estavam atrapalhando o crescimento de Capela. Eles têm essa situação de ajuda mútua, de sofrimento mútuo. Então, isso aí que os fez cair. A raça hebreia,
é a raça mais fraterna, só que com um porém, entre si. Então, entre si, os hebreus são os mais fraternos. Tem uma observação muito grande a ser feita, passada por Haroldo Dias Dutra, que ela diz respeito a Jesus. Jesus falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Isso aí nos faz crer que, por que Jesus veio nascer entre os hebreus? Porque era aquele povo mais arrogante, aquele povo mais soberbo que tinha. Aquele povo religioso, inteligente, mas, porém, muito soberbo. Então, Jesus veio nascer no meio deles para espalhar semente de uma modificação dentre eles. Agora sim, esse é seria o terceiro grupo, os hindus. Os hindus, eles eram e até hoje são o povo mais espiritualizado dentre aqueles que vieram de Capela. Tanto é que todos os outros povos foram beber dos conhecimentos Vedas, que são os antigos hindus. Moisés, quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para a Índia aprender com os Vedas, daí que ele voltou tão espiritualizado. Ele voltou em condições de fazer as mudanças que eram necessárias fazer. Porém, os hindus, mesmo com as faltas graves que tinham, quando chegaram aqui, ao invés da ajuda, eles preferiram criar as castas, o grupo de castas, em que eles se subjugavam. Um homem subjugava completamente o outro. E nós sabemos que não existe superioridade entre os homens. A superioridade é a moral. E principalmente entre aqueles que têm a moral, eles são mais humildes ainda do que aqueles que não têm. E por que um povo desse um povo desse caiu, já que ele tem uma espiritualidade tão exacerbada? Porque eles tinham uma forte vaidade religiosa. Eles tinham uma cristalização do orgulho. Isso a gente vê até os dias de hoje, o sistema de castas funcionando. Então, essa mescla de povo, essa mescla de culturas, é que forma a nossa civilização hoje. E, para finalizar, os arianos. Os arianos foram o último grupo de espíritos que vieram, que eles passaram a habitar a Europa. As mais belas epopeias do mundo são feitas por esse povo ariano, por esse povo europeu. Tanto é que nós vemos os europeus dominando aí boa parte do mundo quando eles se estruturaram. Eram grupos extremamente inteligentes, grupos extremamente capacitados na construção de povos. Eles, quando se sentiram nesse mundo, eles tiveram aquele sentimento, aquela sensação de, quando eles tiveram a sensação de paraíso perdido, de construir o seu paraíso aqui na Terra, nesse planeta. Então, daí nós vemos esse grupo ariano de espíritos extremamente trabalhadores e enrijecidos, tentando dominar todos os outros povos, como vimos aí durante séculos, durante milênios, o povo europeu, diga-se gregos, romanos, dominando o restante do mundo. Por quê? Porque eles queriam transformar o paraíso aqui. E qual foi a grande falha, a grande falta do povo ariano? Eles foram extremamente, eles ficaram extremamente revoltados com o degredo. E essa revolta, a gente sabe que a revolta não traz sensações positivas para o corpo. Então, essa revolta deles, eles descontaram em conquistas, em batalhas, em massacres, em dominação. Então, essa é a história um pouco compilada dos povos que vieram para a Terra. E agora vamos passar um pouco aqui nas escalas evolutivas do planeta Terra, a qual nós já vivemos. Como eu já falei no início, na formação do planeta Terra, ele era um mundo primitivo. Esse mundo primitivo, ele passou para o mundo de expiações e provas,
Existem algumas controvérsias no meio espírita sobre em que período se passou do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, porque isso é simplesmente didático. É só para a gente ter uma noção a gente como humanos, com nossa mente tão limitada, a gente precisa ter alguns parâmetros. Tanto é que muita gente ainda tem a necessidade de qualificar ou quantificar Deus. E sabemos que com nossa mentalidade nós não conseguimos. Então, passamos do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, que é esse mundo que nós vivemos hoje, e que estamos no passo para o mundo de regeneração. Nós sabemos que no mundo de expiações e provas, o mundo primitivo era aquele período em que o instinto era mais forte. O homem era simplesmente instinto animal. Passamos a amadurecer com as sucessivas reencarnações, passamos a aprimorar sentimentos como o perdão, a amizade, o cuidado, e daí nós conseguimos passar para o mundo de expiações e provas. Esse mundo de expiações e provas que nós vivemos hoje ainda é um mundo difícil. Por quê? Porque nós vemos, assim, um equilíbrio entre as ações positivas e negativas, porém, as ações negativas ainda chegam a ser mais fortes do que as positivas. Então, esse mundo de expiações e provas é o mundo que nós estamos lutando para se melhorar, para nós podermos passar para o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, quer dizer que todo mundo que vai para ele vai virar bonzinho de uma hora para outra? Não. A gente sabe que o espírito precisa de um tempo para se adequar, precisa de um tempo para evoluir. Esse tempo é maior ou menor, dependendo do que cada um queira fazer de si. Porém, a gente já vai ver que nesse mundo de regeneração, o bem ele já vai se sobrepor ao mal. As ações positivas serão num número avassalador maior. E daqui a algum tempo, não se sabe quanto, quando esse planeta for passar para o mundo ditoso, o mal vai ter praticamente sumido desse planeta, vai ter sumido dos nossos sentimentos. E o que é o mal? O mal é simplesmente uma pessoa chegar e agredir a outra? Não. O mal é o orgulho, a vaidade, a inveja, tudo aquilo que nos faz desejar algo em que vai acontecer algum prejuízo do outro, é uma ação negativa. Nós ainda vemos guerras hoje em dia, vemos violências infinitas, vemos maltrato a seres humanos, maltrato a animais. Mas a gente já vê um movimento inverso disso aí. A gente já começa a ver um movimento inverso que são pessoas que com a situação, se compadecem mais. Hoje em dia, qualquer pessoa que agredir um animal vai ter uma consequência muito mais dura do que há 100 anos atrás qualquer pessoa agredir um animal na rua. Isso é uma evolução. Qualquer pessoa usar de sua cor, do seu estado social, de seu estado financeiro, para se sobrepor aos outros, nós já vamos ver uma reação maior hoje em dia do que víamos há 100 anos atrás. Aquela situação de senhorio escravo ainda existe muito. Mas nós já vemos muitas pessoas tentando essa modificação. Então, indo para as obras básicas as obras básicas de Allan Kardec, nós vamos para o capítulo 6, onde ele fala da lei de destruição. Na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, a gente vê a pergunta do Kardec, a espiritualidade superior. A espiritualidade superior. É lei da natureza a destruição? Então, nós vimos Kardec perguntando se a destruição é uma lei da natureza. O que é uma destruição? Um terremoto, um maremoto. Essa situação diária de um matando o outro hoje é uma destruição. A chaga da doença, a chaga da fome, tudo isso é uma destruição da natureza. E a espiritualidade sabiamente respondeu: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Um belo exemplo que nós vemos é, por exemplo, o bioma do Cerrado.
O bioma do Cerrado, praticamente todo ano pega fogo e todo ano renasce. Então, ele chega a renascer com algumas árvores mais fortes. Por quê? Porque elas já nascem no meio das cinzas das outras. Então, é isso que acontece com a gente. Mas vamos para o final da pergunta, que é bem interessante. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A gente vê numa situação dessa um termo completamente antagônico. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que ele envolveu praticamente envolveu os 5 continentes, seja direta ou indiretamente, que vemos aí milhões de vidas sendo ceifadas, mas quando a gente vai olhar o avanço tecnológico trazido pela Segunda Guerra Mundial, é espantoso. Vários materiais tecnológicos, vários utensílios tecnológicos que nós temos hoje foram desenvolvidos para a guerra. E onde é que a gente está errando nisso? A gente simplesmente está usando a nossa inteligência, nosso poder de construir para destruir. E é justamente aí onde o mundo de provas e expiações ele está passando a girar mais rápido. Por que ele está girando mais rápido? Porque o nosso tempo está acabando. Já desde os anos 80, vários espíritos estão vindo para ajudar no nosso planeta. São os espíritos das Pleiades. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em crianças índigo, crianças cristais. Realmente isso tem acontecido. Já são crianças, já são espíritos que já são mais endurecidos para essas sensações que nós estamos vivendo hoje. Já são espíritos mais experimentados, que conseguiram se reerguer através de suas quedas. Então, isso são as ajudas que Deus providencia para nos propor ou nos proporcionar nosso crescimento. Então, vimos aqui que no Livro dos Espíritos, simplesmente se falou que a destruição ela é necessária. Tanto é que a destruição é necessária que nós, espíritos, precisamos encarnar num corpo material que vai ter o seu auge biológico, mas também será necessária a sua destruição. Cada corpo que a gente deixa para trás, e um novo que a gente traz, que a gente busca, nós trazemos um pouquinho de maturidade espiritual. Nós trazemos um pouquinho mais de conhecimentos adquiridos. E aqueles que conseguem discernir que existe um caminho positivo a ser seguido são aqueles que buscam uma evolução mais rápida. Não pensem vocês que Chico Xavier, um venerando espírito, que o Dr. Bezerra de Menezes, outro venerando espírito, que Divaldo Franco, que Sai Baba, que Madre Teresa de Calcutá, todos eles que são baluartes de nossos exemplos de situações positivas, eles já não tiveram suas falhas no passado. Mas o que Gandhi, Mahatma Gandhi, mas o que simplesmente eles fizeram? Chegou um determinado momento que eles falaram, opa, peraí, eu quero deixar de sofrer e preciso crescer. À medida que eu cresço, meu sofrimento diminui. Por quê? Porque eu vou pagando mais dívida. Não pense que cada um de nós não tem um quinhão de dívidas acumuladas para trás e que nós só iremos galgar degraus superiores à medida que nós fomos nos libertando dessas dívidas passadas. E todas essas dívidas passadas para a gente deixar para trás, a gente tem que haver uma renovação. Então, isso que nós estamos vivendo nesse momento é uma renovação. Aí nós vemos, chegamos num mundo tecnológico, chegamos num mundo onde está nos proporcionando facilmente essa interação nesse momento. Eu estou aqui em Belém do Pará, mas uma pessoa do outro lado do mundo pode estar me vendo. O meu vizinho pode estar me vendo aqui ao lado. Chegamos num momento tão tecnológico,
chegamos no momento em que o homem vai para a Lua, o homem vai para Marte, que as cirurgias são feitas à distância, aí nós vemos um vírus. Não vou entrar no mérito aqui o que foi, o que deixou de ser, se foi criado, se não foi, mas temos a certeza que ele está na providência divina. Senão não estaria acontecendo. Aí vemos um vírus que ele nos faz olhar para dentro e dizer, opa, peraí, eu tenho meu filho, tenho minha mulher, tenho minha mãe, tenho meu amigo, e o mais interessante de tudo é que esse vírus ele trouxe situações em que nós precisamos nos redescobrir. Aqueles que conseguiram isso foi um ponto extremamente positivo. Imaginem uma família que todo mundo se via aos finais de semana e olhe lá, sendo obrigadas a conviver diuturnamente por um período aí que ainda estamos vivendo. Olha a readequação que todos temos que ter, sem exceção. Se é positivo, negativo, o vírus, isso, mas olha o quanto nós temos que aprender. Olha o tanto quantos irmãos heróis abnegados abdicaram de sua própria vida para trabalhar em prol dos outros. Olha quantas fotos aí de médicos e enfermeiros que estavam em contato com a doença e falavam, poderia simplesmente dizer, não, eu não vou não. Pô, tá todo mundo doente, eu posso ficar doente também e morrer, eu não quero morrer. Ninguém era obrigado a ir. Mas quantos médicos, quantos irmãos que estavam no serviço de faxina, que estavam no serviço de óbito, que estavam nisso, daquilo, eles estavam lá se doando para uma situação dessa. Quantos irmãos não fizeram isso? Então, esses irmãos são os heróis. São aqueles irmãos que jogaram moedinhas positivas no meio do caos, na sua bolsa. Porque quando a gente chegar no lado de lá, ninguém vai querer saber que você é o doutor, mestre, pós-doutor, PhD, não. Vai querer saber exatamente o que é que você fez. O que foi que você ajudou? Quem você ajudou? O que você não quis levar vantagem para ajudar seu próximo? Isso vai ser sua conta lá no mundo espiritual. A sua conta bancária não vai influenciar em nada, não. E muito pelo contrário, vai até atrapalhar. O seu patrimônio financeiro, o seu patrimônio em imóveis, seus carros, seus barcos, seus aviões, vão até atrapalhar. Por quê? Porque simplesmente quando você chegar lá, você vai ser cobrado, a sua consciência vai lhe cobrar. Falar, pô, eu tinha dinheiro que poderia ajudar esses vizinhos aqui, tudinho que estão passando fome, e eu preferia pegar meu dinheiro e ir ali no restaurante e gastar 5 mil reais num jantar. Nós vamos ser cobrados por isso. Cada um segundo a sua obra. Como também o oposto vai acontecer. Cada um segundo suas obras. Tudo aquilo de bom que a gente fez vai servir também de atenuante quando nós chegarmos no mundo espiritual. De licença. Voltando ao Livro dos Espíritos. Olha que essa questão para mim é extremamente interessante. Na questão 733, Allan Kardec perguntou: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens da Terra? E os espíritos respondem simplesmente: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espiritismo supera a matéria. O espírito supera a matéria. E como é que o espírito supera a matéria? Nos melhorando moralmente. É por isso que, ao horror da destruição, vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Foi justamente aquilo que eu falei da Segunda Guerra. Vimos todos os horrores causados por ela, mas também vimos o outro lado. Vimos o lado de diversas invenções médicas, invenções científicas. O modo que elas foram criadas, isso é contestável, mas tudo está dentro de um ciclo. Tudo está girando conforme a orientação de Deus, conforme a coordenação de Jesus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus autorize. Então, todos os passos são autorizados e cada um responde por si. Cada um responde pelos seus atos, positivos e negativos.
E para a gente finalizar, não vou me ater muito ao livro, porém, até para não desincentivar, porque o meu objetivo aqui é incentivar a leitura deles. Divaldo Pereira Franco psicografou um livro pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se chama No Mundo da Regeneração. Esse livro, um grupo de espíritos, entre eles o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, veio trabalhar num grupo de espíritos na cidade de Salvador, Bahia, em prol de ajudar aqueles espíritos que estavam desencarnando com a Covid-19 em seu auge, durante os meses de março, abril, maio do ano passado. Então, a gente vai ficar um pouco surpreso, ou não. Quem estuda a doutrina espírita talvez não fique surpreso. Mas vamos ver diversos desenrolares de casos. Vamos ver diversos desencarnes em que simplesmente os espíritos cobradores, porque todos nós temos dívidas, em qualquer um que está aqui nesse planeta tem alguma dívida a ser paga. Então, todos nós temos dívidas e diversos cobradores atrás desses espíritos. Então, vimos aí diversas farras, quando havia um desencarne, diversos irmãos cobrando suas dívidas, aprisionando espíritos e por aí vai. E o grupo do Manuel Filomeno de Miranda tentando ajudar cada um. Vimos aí espíritos presos há séculos, ainda da época dos anos 1500, 1600, na Espanha, queimados pela Inquisição, que estão aqui no Brasil ainda, buscando vingança entre irmãos que conviveram lá e fizeram mal e estão aqui encarnados. Por quê? Porque o espírito, ele sai encarnando ou reencarnando onde tem a necessidade disso. E não pensemos nós que simplesmente porque a gente desencarnou vai virar santo, não. Não vai. Cada um de nós, à medida que for desencarnando, vai continuar com os mesmos sentimentos positivos e negativos que tinham. Só que com uma diferença. O seu campo de visão vai aumentar. Por que ele vai aumentar? Porque você vai começar a ter percepções de coisas que você fez passada. Você vai começar a ter um campo de visão aumentado com males e pessoas que você prejudicou. E que você teve chance de ajudar e não ajudou. Então, essa é a verdadeira dor do espírito. É a dor moral. O espírito não vai sentir a dor de um tiro, a dor de um acidente, não. Mas o seu perispírito vai ficar preso àquela situação por, sabe-se lá Deus, quanto tempo. Até que ele acorde e ele queira se regenerar, ele queira se curar sobre isso. Então, esse livro, ele traz um pouco dessa narrativa, desse período tão duro de pandemia que estamos vivendo. E esse é um período necessário. Nós estamos muito próximos. Muita gente fala que em 2057, que vai haver algum evento para que o mundo se transforme em regeneração. Mas como a gente conhece Deus, a gente sabe que Deus usa o tempo. E, às vezes, quando é necessário, ele usa alguns cataclismos para acelerar nossa evolução. Então, a gente tomemos a ciência de que existe um planejamento espiritual para esse momento de agora. Existem uma infinidade de espíritos trabalhando em prol de cada detalhe que nós estamos passando. E a nós, o que é que nos cabe fazer? Buscar o nosso melhoramento moral. Onde é que eu busco esse melhoramento moral? Ajudando o próximo, principalmente. É o que está mais latente ao trabalho, é o trabalho em prol do próximo. Estamos vendo aí tantos irmãos sofrendo. Mas eu só posso ajudar o próximo se eu ganhar 10 mil reais e puder fazer. Não. Você pode ajudar o próximo ganhando R$1. Você pode ajudar um próximo pegando na mão de uma pessoa que não está podendo e atravessar uma rua. Você pode ajudar um próximo olhando para o indigente na rua
e simplesmente fazendo ele se sentir como gente. Então, meus irmãos, isso aí é um campo gigante. É um campo muito grande em que nós podemos trabalhar. Mas nós temos visto a espiritualidade superior trabalhando, temos visto diversas mensagens de espíritos que estão aqui para nos ajudar. E aqueles que são inteligentes, aqueles que têm um desprendimento e queiram se melhorar, são aqueles que vão buscar boas ações para fazer. São aqueles que vão buscar ajudar o próximo. São aqueles que vão buscar se ajudar. Que é muito importante, essa ajuda. Nós temos que estar fortalecidos para poder ajudar o próximo. E a gente ganha um ponto dobrado quando a gente, mesmo enfraquecido, está ajudando o próximo. Mas Deus não quer nenhum super-herói, não. Deus quer um homem justo. Ele quer uma pessoa que tenha a percepção de ajudar seus irmãos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu agradeço bastante a oportunidade de poder passar um pouquinho do que a gente estudou. Tá aqui, em breve eu vou começar com algumas lives, alguns vídeos pequenos falando sobre a doutrina espírita, falando sobre alguns determinados assuntos. A gente tem estudado bastante para isso. E tá aqui nosso endereço no Instagram, aqueles que quiserem seguir. Então, eu desejo uma excelente noite a todos, um excelente final de sábado, um excelente domingo, e que todos tenhamos dias de muita paz, dias muito, muito prósperos. Para aqueles que estão assistindo, que tiveram perdas irreparáveis de irmãos, de parentes, por causa do Covid-19, saibam que não fiquem revoltados, porque por mais que nos doa, por mais que nós fiquemos tristes, por mais que nós fiquemos revoltados, isso foi e é necessário para cada um, senão nós não estaríamos passando. Podem ter certeza que Jesus, que Deus, não cobra nada além daquilo que a gente deve. Então, com essas palavras, eu encerro a nossa palestra de hoje. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, que mentalizem Jesus, não o Jesus de um quadro, mas mentalizem Jesus trabalhando, Jesus instruindo, Jesus amparando, Jesus curando, Jesus ressuscitando. Imaginemos esse irmão, esse pai amoroso, que a cada momento ele está junto de nós, que a cada momento ele está nos amparando, sem deixar de ser duro com as cobranças. Que as cobranças são as mesmas que nós recebemos daquilo que fizemos. Então, como já dito anteriormente, ninguém paga aquilo que não deve. Então, vamos pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco, esteja nos intuindo a fazer o bem, esteja nos intuindo as boas ações, esteja trabalhando em prol daquelas pessoas que nós estamos querendo sua recuperação, que esteja trabalhando junto daqueles irmãos que estão se comprazendo no mal, aumentando o sofrimento. Vamos pedir ao Mestre Jesus que sopre o seu ar sagrado, santificado, nos pulmões daqueles que estão sofrendo nesse momento. E que seu sopro possa encher de coragem aqueles corações que nesse momento choram. Que aquelas mães que
que perderam seus filhos, aquelas esposas, aqueles pais que perderam aqueles irmãos, aqueles amigos, possam encontrar força nos teus exemplos e possam ter a ciência que sua jornada ainda não acabou. Para aqueles irmãos que nesse momento estão sofrendo, mestre, aqueles irmãos que estão com fome, que gostaríamos nós de poder ter um prato de comida para cada um, e possam encontrar no bálsamo da esperança trazida por ti o alimento necessário. E, mestre Jesus, imbuído nesse sentimento de profunda gratidão, de profundo respeito, de profundo carinho, eu te peço, mestre Jesus, que nos autorize a darmos por encerrada a nossa sessão de palestras públicas do Centro Espírita Raio de Sol, da data de hoje. E que assim seja. Que todos fiquem com Deus e que todos tenham uma excelente semana. Um forte abraço a todos.